boa noite. Madá, é um prazer recebê-la nesse congresso em homenagem ao professor Paulo Freire. Para a gente é uma alegria imensa você estar um pouquinho aqui com a gente esta noite, tá? A gente gostaria de ouvir um pouquinho, quando você fala muito sobre o professor que traz com força a marca da pessoa humana, né? Eu acho que isso é uma coisa muito forte, essa pessoa humana que está ali inteira na relação, na hora da relação com o aluno, né? E sempre nos provoca a pensar sobre como a teoria que Paulo Freire, o professor Paulo Freire traz, marca essa trajetória, né? E você também trazendo e desenvolvendo essa pesquisa nessa linha de uma pedagogia democrática, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como essas marcas auxiliaram, como elas foram importantes para a sua constituição como professora, né? Como professora autora, pesquisadora, né? Que defende, como você fala, até a medula dos ossos, né? Essa educação progressista e democrática. Então a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tá bom. Primeiro, quero agradecer a vocês essa oportunidade. Na verdade, eu sempre na minha vida profissional, eu me preservei muito e foi intencional da relação junto a meu pai, porque durante muito tempo e logo no início foi muito difícil para mim, mas agora, aos 75 anos, já dá para a gente um pouco assumir o legado com certa tranquilidade. Eu digo certa, né? Então, agradecer a vocês a oportunidade desse momento de desvelar, de revelar essa relação na minha vida profissional. Eu costumo dizer que, na verdade, o meu pai só existiu como modelo referencial forte a partir da minha adolescência. Quem me constituiu mais de perto e profundamente foi minha mãe. Então as pessoas dizem, não, seu pai. Não, meu pai foi da juventude para diante. E claro que ele foi um modelo importantíssimo e continua sendo, mas a minha mãe era uma grande educadora. Ela era professora primária do Jardim da Infância, do tempo que tinha Jardim de Infância. Ela era apaixonada por criança. Na minha pré-adolescência, com meus 12, 13 anos, ela estava como diretora de um grupo escolar, na realidade, do Recife, no morro, com todas as precariedades, e ela me levava para a escola. Ela trabalhava os 2 turnos, então estava sempre atarefada, mas ela tinha uma sensibilidade de ser única para cada filho. Nós somos 5 irmãos, de ser única para cada filho. E o jeito único dela viver comigo era, ela já devia suspeitar e ver as minhas tendências aí do que eu gostava da vida com criança e do ensinar, né? Ela me levava lá para o grupo e eu ficava observando, sentava numa cadeira, ou estava no parque, ou ia para uma sala com ela, porque ela fazia o que hoje a gente faz. Ela fazia reunião com todas as professoras, já não sei que periodicidade que era aquilo, mas uma roda grande com todos os professores, para que cada um falasse das suas questões, dos seus problemas, das suas dificuldades. As crianças, tal e qual, que precisava de um certo atendimento. E ela tinha um cuidado com as crianças
muito especial, que depois eu fui viver e tive ela como modelo muito presente na minha experiência da Vila Helena. Ela foi meu grande modelo. Foi com ela que eu decidi ser professora de educação infantil. Foi com ela que eu tive maior sintonia nesse período. E, óbvio, depois dos meus 12, 13, 14 anos, já cursando magistério, eu estava decidida já a ser professora. E aí meu pai foi, sim, o grande modelo que entrou, né, na minha vida como um inspirador mesmo. Eu comecei a trabalhar como professora, que nessa época não se falava professora, nos círculos de cultura, onde ele introduziu e trabalhou sobre a metodologia da alfabetização. E comecei a minha vida profissional de professora nesse círculo de cultura, né? Mas eu comecei lá e foi lá que se iniciou a questão da observação, da grande importância da observação e do registro, do planejamento, da avaliação. Foi lá que iniciou. Nesse curso, não era bem um curso, enfim, eram os encontros de formação, com meu pai e com a equipe dele. A gente trabalhava todas as aulas em referência aos instrumentos. Eu digo hoje os instrumentos metodológicos, mas naquela época eu não dizia, né? Do registro, da avaliação, da questão das palavras significativas, do saber do aluno. Então foi por aí que tudo isso que toda essa vida pedagógica foi me construindo. Estou fazendo esse fio do registro, da observação, de onde nasceu, porque na minha adolescência, que eu dizia que meu pai se tornou, sim, meu grande modelo, é de que lá em casa foi muito forte para todos nós a disciplina de estudo que ele tinha. Ele todos os dias ele trabalhava umas 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. Quando ele tinha trabalho de tarde, ele passava para a noite, ele trancava-se na biblioteca e estavam seus livros e sua mesa para escrever, etc. Trancava-se e ali era sagrado. As crianças falavam baixo quando chegava perto do escritório. Então, isso que eu estou chamando hoje, que em Rio Grande do Norte a gente se formalizou, é nesse estudo que eu tinha, sim, uma base e uma referência de casa com meu pai. A experiência de Angicos, logo em seguida veio o golpe, aí acabou a vida, virou de ponta cabeça, etc. Mas, enfim, no exílio foi sempre foi uma marca forte de perda, de afastamento, de sofrimento, mas também foi um momento para mim, de decisão. Não, eu quero voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Brasil. Meu pai dava, minha mãe também, a maior força para isso. Mas esse voltar para o Brasil eu quero ser professora, né? No Brasil, eu quero trabalhar em sala de aula. E aí já estava claríssimo que eram as crianças. Voltei para o Brasil, quando cheguei, me juntei a Ana May Barbosa na Escolinha de Arte de São Paulo, que tinha a ligação com a Escolinha de Arte do Rio de Janeiro, com Augusto Rodrigues. E aí pronto, aí começou uma cada vez mais forte essa relação da reflexão, da prática e do casamento e da parceria com a teoria sempre, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que foi, sim, na relação, no espaço privado, na família, com 2 modelos
primeiros e essenciais na minha vida, de minha mãe, muito, muito, muito forte. Foi ela que me deu a raiz, foi ela que me deu o chão para tudo isso. E o meu pai, obviamente, que aí se juntou nesse lapidar o meu desejo de ser educadora. Muito forte, como que foi construindo na minha vida esses instrumentos metodológicos da observação, do registro da reflexão, da avaliação e do planejamento no espaço privado e no espaço público, no sentido de que sempre foi muito marcante em casa os filhos participarem, darem opinião em relação ao trabalho do meu pai e da minha mãe. E aí vem a marca forte do meu pai e da minha mãe, mas aí muito dele, de que tudo em casa, de decisões ou de questionamentos ou de não estar bem, estar inseguro, ele tinha uma escuta primorosa. A minha mãe também, mas ele sabia fazer isso muito bem. Uma escuta primorosa, uma atenção, um tempo, naquela agitação de vida dele, mas ele reservava um tempo. E essa escuta era sempre guiada no sentido de: mas fale mais sobre isso. Não, mas você está se contradizendo sobre isso. Mas que argumento você me dá sobre isso? Fundamente. Esse fundamente me perseguiu e me persegue até hoje. Fundamente. Então, não era que ele tinha uma atitude de: não, está errado, não, isso é besteira, né? Não, ele tinha essa escuta e dizia: mas fundamente mais. Olha, você está se contradizendo. Mas essa conduta dele, essa postura dele, tinha outras situações, por exemplo, que eram muito delicadas, no sentido de que ele trabalhava, nessa época de 15, 16 anos, no Serviço Social da Indústria, no SESI, e tinha um cargo de diretor, assessor, sei lá eu, mas enfim, era pedagógico. E ele fazia várias visitas pelo Recife, pelos municípios ali grandes, e eu queria ir, ele me levava, eu ia junto. E nessas visitas, ele ia com a equipe, 2 mais ou 3 da equipe dele, e visitavam o prefeito, um deputado ou um vereador, a escola, o padre e o delegado. Bom, mas nessas visitas e nessa escuta, quando ele encontrava alguém de uma dessas autoridades desatento, que o trabalho tinha uma grandeza e o outro não via, um desrespeito com a sua comunidade, ele era implacável. Mas ele desembrulhava: isto aqui não está bom, isto aqui está errado, isto aqui você precisa, isto é uma vergonha, na cara. Eu morria de vergonha, eu queria morrer. Paizinho, como é que você faz isso? Minha filha, isto é rigorosidade. Não admito que alguém numa função pública se mantenha com esse comportamento. Mal sabia eu que eu iria me tornar uma mesma figura. Mas eu gosto sempre de contar essa história porque ela é emblemática na minha formação, ela é emblemática.
Agora tem outra questão. É que a gente não aprende só com o modelo a positividade. A gente dá negatividade, que aí é a avaliação de cada um, do negativo do aprendizado com modelos da negatividade, coisa que a gente não quer na vida, né? Mas foi com eles que a gente aprendeu, a gente pode fazer diferente. E aí, o que é que foi na minha leitura e na minha vivência pesado, negativo, pelas forças das circunstâncias. O meu pai e minha mãe, eles eram pessoas de um coração, mas o coração do mundo, o tamanho do mundo, de generosidade, de amorosidade, de abertura, de acolhimento. Então, com o mundo público, para mim, viver enquanto adolescente lá foi pesado de ter no mundo privado uma invasão, e sou eu que digo invasão, eles não diziam isso, uma invasão do mundo privado pelo espaço público. Coisas simples, banais, mas que não é tão banal. Tinha algum professor que estava no Recife passando para estudar as coisas do meu pai, que se reunir com ele, e tinha uma certa dificuldade de apartamento, de alugar. Ele dizia, não, tudo bem, vamos lá para casa. Jesus! Pareceu um que viveu um ano lá em casa. E um ano lá em casa significava que mudou o quarto dos meninos, meu, das meninas. Aí isso eu ficava possessa. Mas eles admitiam a falação, falar mal dessa história. Não, isso é impossível. Minha filha, tudo bem, mas olha, nós temos que acolher. Você está enganada, você vai mudar. Não mudei de opinião. Mas esse aprendizado me deu, que eu digo que é negativo, e que hoje na minha vida privada e familiar eu faço absoluta questão, é sagrado, é sagrado. O espaço privado é o lugar de acolhimento, recolhimento de mim mesma, dos meus filhos, dos meus netos. Não me venha! Bom, e não significa a mesma coisa em relação à invasão de pessoas, não é não. É de que minha vida privada é vida privada. Não, isso aqui eu não abro, isso aqui é a minha igreja. Mas essa mesma atitude, essa mesma abertura, amorosidade, no exílio, vocês podem imaginar, era almoços para 25. Não, porque chegou no Brasil, não, vai ficar aqui em casa. Não tem lugar, paizinho, pelo amor de Deus. Mas sempre tinha, né? Mas no exílio, isto que eu estou dizendo, que foi pesado, foi sofrido para a gente, isso eu digo para a gente, não, é para mim, porque uma irmã, a outra não sei, não estou tão segura. Não, que não viu assim, né? Cada filho faz um pai e uma mãe dentro de si. Né? O pai e a mãe não é único da cabeça de um e de outro. No exílio, esse comportamento, essa postura, não foi de todo mal. Durante a vivência, eu não tinha essa percepção, eu só pude ter essa percepção depois, voltando, estando aqui e a vida seguindo, etc. É de que essa invasão que eu estou dizendo do espaço privado e o público me deu, ou seja, esse mundaréu de gente para almoçar, esse mundaréu para me deu um outro sentido na descoberta de que a gente não tem irmão só de sangue. A gente tem uma irmandade, né? Uma irmandade que
que não tem espaço, não é Brasil, não é isso, é uma irmã, é do universo, né? Então isso me deu um respeito e uma maturidade muito mais grande, grande na grandiosidade dessa irmandade, né? Madá, é muito interessante quando você vai contando essa história, né? O tempo que eu já venho te acompanhando, né? Em alguns momentos de uma forma mais próxima, eu vou enxergando essas marcas, né? Da sua história. Isso é bom. De quem é a Madalena hoje e quem era a Madalena naquele início, né? Tá certo. E quando você começou a falar que você acompanhava a sua mãe e observava, né? Já começou na observação, registrava no seu caderno, tinha um diário. E quando você traz a disciplina, o ritual, não sei como achar o nome, do professor Paulo Freire, na hora de planejar, de ficar recluso. É isso mesmo. Como se fosse um momento sagrado, né, para o professor. E você traz isso muito forte na sua fala, a importância desse planejamento, né? Então, assim, você foi sendo marcada mesmo ao longo do tempo. E aí você vai constituindo e pensando, né, e organizando tudo isso nessa sua relação com os instrumentos metodológicos, exatamente, né? E cada um com sua importância. Então, eu vou te ouvindo, eu vou vendo. Vou vendo a sua fala. Que presente você tá me dando. Durante as aulas. Porque você mergulhou comigo nisso tudo. Quanto tempo que a gente tá já? Desde 2013. Olha. Desde 2013. Tá, então, a gente foi te conhecendo. E, assim, pra mim é muito forte, muito significativo. Ouvir essa história... tipo, nossa, vem daí, né? E como você constrói essa autoria, né? Você fala da negatividade, do que você não queria ser, e você se transforma. E é isso, é ser autor, né? Do seu próprio fazer, mesmo, né? É isso mesmo. É assim que você vai se constituindo, né? Educador, mesmo. Né? E essa questão aí da autoria, que bom você fazer essa observação. Porque você me conhece nesse tempo aí todo me acompanhando. Mas essa questão da autoria, tanto meu pai quanto minha mãe, sei lá, a gente ou lia alguma coisa ou comentava alguma coisa. Os dois, e ele principalmente, tinha muita atenção nessa escuta, mas sempre perguntando. Mas isso aí você está dizendo que é o pensamento, o outro, você está socializando que o pensamento do outro foi para você. Mas e você? O que é que diria? Me conte, posicione, o que é que você acha? Qual é o seu pensamento? O pensamento é dele, é do outro, mas você, qual é o seu pensamento? Isso foi dando foi conduzindo, né? Aí eu me lembro que teve situações assim, que eu também estava junto com meu pai, e chegava um cara e dizia, não, professor, porque estou escrevendo sobre o trabalho do senhor, a teoria, a filosofia, blá, blá, blá. Aí ele escutava, ele tinha um gesto de botar a mão assim no ombro das pessoas, escutava. Aí quando o cara parava, ele dizia assim, tudo isso você está falando do meu pensamento, mas você não está falando do seu pensamento. Gaste mais tempo no seu pensamento. Olha, vixe Maria, quando dizia isso eu morria para trás. Mas é isso aí. E é o que ele me dizia, porque quando eu voltei, eu fiz minha vida e ele estava fora. Entendeu? Então, foi em 65, era o tempo em que, para ler livro de Paulo Freire, tinha que se encapava o livro, para ninguém perceber. E nesse tempo, então, me deu uma certa cancha, me deu um tempo de eu me construir sem a presença física dele. Bom, aí ele volta, eu já estou num outro patamar do meu trabalho, aí ele briga que você tem que publicar esse livro, não sei o quê, da paixão de conhecer o mundo. Não, você tem, isso não tem importância. Não, tem importância. Bom,
E daí, depois da paixão de conhecer o mundo, eu tinha, sei lá, às vezes era de 15, às vezes era semanal, uma conversa com ele sobre o meu trabalho. Ele dava palpite, não sei o quê. E nesses instantes, eu dizia, mas paizinho, que coisa, olha essa cópia, olha essa imitação, mas que horror. Ele dizia, minhas filhas, a diferença desse povo para nós é que nós criamos, e eles não criam, eles são os deslinguados. Não têm língua própria, que é a mesma coisa da conversa com o outro. O seu pensamento, qual é? Você falou do meu pensamento, mas gaste mais tempo com o seu pensamento. É isso aí, né? E você traz muito isso, né? Não é porque você come manga que você vai virar mangueira. Exatamente, Né? exatamente. É a mesma questão. E tem muito nos grupos com os seus alunos, nas formações que eu tenho participado, você traz muito isso, dessa importância dessa criação e de colocar a sua opinião. E às vezes para a pessoa isso é muito difícil e é um exercício, né? Exatamente. E é por isso que a gente vai vendo ao longo do tempo nesses grupos, as pessoas vão se apropriando do seu pensamento. Exatamente. Né? Vão crescendo. E com coragem, né, Madá? Porque muitas vezes não tem coragem para se colocar, né? Exatamente. Não, eu acho que você chama atenção para todo esse processo, que é um processo de construção da autoria, é um processo de construção enquanto sujeito que pensa, que reflete, que tem uma prática e que por isso também tem uma teoria, e prática e teoria criada, recriada, refletida, né? Esse é o longo processo de formação e o grande compromisso que todo educador tem que ter com ele, em nome de todos os seus alunos, né? Em nome da instituição e em nome de honrar a vida, porque a gente nasce e tem 2 momentos de bênção, né? A bênção de nascer, de nos desejaram, né? E assim, a bênção foi de graça e a graça, né, de ter a vida e de viver, por mais difícil, complicada, sofrida, porque vida é problema, né? Mas é melhor esta vida com problema, com desafio, com sofrimento, do que a morte silenciada, do deslinguado que não tem língua própria, que não tem pensamento assumido e criado, né? Então, acompanhar um educador no seu nascimento, né, é um parto cotidiano que em toda aula o educador tem a responsabilidade, né, e de viver esse honrar a vida pedagógica. Foi tudo. Muito bom. Nossa que Senhora. delícia te ouvir. Vixe Maria. Muito obrigada, Madalena. Eu agradeço a Madá, você. querida. Agradeço a você. Muito obrigada. Este pacto.